Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Jó fazia isso continuamente. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja a palavra do Salvador. Queridos, eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos aqui sobre o exemplo de Jó para nós nesta manhã. O exemplo de Jó para todos nós que somos pais. A Bíblia nos ensina aqui, a Bíblia fala de maneira clara que Jó, ele era um homem muito próspero, bem-aventurado, próspero em tudo. A Bíblia faz aqui alguns elogios a Jó que são dignos da gente ficar assim, meu Deus, porque o próprio texto bíblico diz: este homem é íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. A Bíblia faz aqui os maiores elogios que um homem pode receber. Você pode imaginar alguém dizendo isso para você? Olha, você é temente, íntegro, reto, você se desvia do mal. Agora, o próprio Deus falando acerca de você estas coisas, isso é o maior elogio que nós podemos receber. A Bíblia também diz que Jó era um homem rico, possuidor de muitos bens, tinha muitos servos. A Bíblia também está dizendo aqui para a gente que Jó era um homem influente. Quando você lê todo o livro de Jó, você percebe da influência, da fama que Jó tinha. Ele era um homem muito influente. Mas o texto deixa claro também que, além de Jó ser tudo isto, Jó era um homem muito piedoso. Jó era um homem muito piedoso. E essa é uma marca que eu e você precisamos buscar. Jó era um homem piedoso, um homem que servia a Deus com alegria, com humildade, que servia a Deus com paixão. Jó era um homem que guardava a palavra, os mandamentos e as praticava. Jó era um homem piedoso. Então vamos ver aqui hoje, e é interessante, quando lemos esse texto, que o texto está falando da pessoa de Jó, das marcas que ele tem, mas esses primeiros versos destacam aqui Jó como pai, porque o texto diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e fala de algumas marcas de Jó como pai, que eu e você precisamos buscar, devemos tê-las, devemos praticá-las. Nós vimos agora algumas fotos e alguns vídeos aqui de homenagem aos pais, e os meus 3 filhos estavam ali, e este ano, pela primeira vez, o meu netinho também. Olha que coisa bonita, né? Menino bonito, coisa linda de Deus, e é tão bom. Já são 7 meses, ele está crescendo. Como é gostoso ver uma criança crescer, como é prazeroso isso. Eu estou curtindo mais agora do que quando os meus filhos nasceram, porque naquela correria maluca daqueles anos como pai, eu já até esqueci como é, e agora eu estou lembrando de tudo de novo, e é muito gostoso, é muito bom, é bom demais, né? Ser pai pela segunda vez, ser duplamente pai. Os meus 3 filhos gravaram aqui um vídeo, e eu me sinto um pai realizado, com minha missão cumprida nesse sentido.
né? Os 3 casados, os 3 constituindo família, os 3 andando no Senhor, os 3 servindo ao Senhor, né? E junto deles os meus 2 genros, a minha nora, todos tementes ao Senhor, andando com o Senhor, família de Deus. Irmãos, não tem nada melhor do que isso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Jó é um exemplo e um modelo de pai para a gente. Quais são as marcas que a gente vê aqui em Jó, que nós devemos buscar? Primeiro, o texto diz que Jó andava com Deus, Jó andou com Deus. Como é que nós sabemos que Jó andou com Deus? Porque o texto bíblico está dizendo que ele era um homem temente, e ele era um homem que se desviava, ele era um homem íntegro, e ele era um homem reto. Essas marcas falam de um homem que está andando com Deus, diariamente andando com Deus. Eu e você precisamos andar com Deus. Como é que a gente anda com Deus? Sendo íntegros. E integridade fala de um coração pleno, completo. Integridade fala de um coração que diante de Deus não tem 2 caminhos. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração e ele tem que ser completo, inteiro. Integridade vai falar disso. E integridade fala da gente, daquilo que a gente é no escondido, quando estamos sozinhos, quando você olha para o espelho, quando não tem ninguém te vendo. Integridade fala de uma marca acerca de nós quando ninguém nos observa, quando você está literalmente a sós com Deus. Retidão vai falar da nossa marca quando nós estamos diante das pessoas, porque as pessoas nos observam, nos veem, o que elas notam em nós. Mas é interessante que o texto está dizendo que Jó andou com Deus e ele deixou marcas profundas na vida dos seus filhos. Por quê? Ele se tornou exemplo para os filhos. Você já ouviu muitas vezes o ditado que diz que as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Você sabe disso e eu também sei. E você sabe que dentro de casa nós somos o que somos sem roupa, sem máscara, né? Em casa a gente vive o que a gente é. Jó, tendo 7 filhos e 3 filhas, ele passou o exemplo de quem ele era diante de Deus. Certamente os filhos o viam orando, estudando a palavra, sacrificando, servindo, amando o próximo, porque essas coisas é que carregam o coração dos nossos filhos. Quando eu digo para você que hoje me sinto com uma missão cumprida, não que a missão tenha acabado, porque eu nunca vou deixar de ser pai dos meus filhos. Eles se casaram, eu vou continuar sendo pai dos meus filhos para a vida toda. Assim como eu era filho dos meus pais. E eu já com 50 anos, 50 não, mas minha mãe, 50, porque minha mãe partiu há 3 anos que ela foi para o Senhor. Eu estava com 50 anos já, algum tempo atrás, e a minha mãe ainda me chamava de filhinho. E ainda dava dura em mim toda vez que falava comigo. E eu dizia para ela assim: mãe, eu sou pastor. Você é pastor, mas você é meu filho. Então anda direito. Porque a gente nunca deixa de ser filho. Eu nunca deixarei de ser pai dos meus filhos. E como pai, eu preciso continuar sendo conselheiro, eu preciso continuar sendo amigo, e eu preciso continuar corrigindo quando necessário. Jó andava com Deus. Ele deixou a marca do seu caráter aos seus filhos. Na sociedade de hoje, nos dias de hoje, em que os valores estão sendo jogados no lixo, nos dias de hoje em que o caráter tem sido colocado no fundo da gaveta, nós que somos crentes em Jesus, nós que somos povo de Deus, nós precisamos buscar cada dia andarmos com Deus e cada dia orarmos pedindo que Deus coloque no nosso coração e nos forge, nos molde segundo a imagem de Jesus Cristo, seu Filho,
e que nós sejamos parecidos com Jó. Jó era um homem de caráter. Nós somos. Você tem buscado ser um homem de caráter, um pai de caráter, dando exemplo aos seus filhos? Como é que a gente pode ser uma pessoa de caráter e deixar exemplos? Há uma expressão aqui que ela é chave para que todas as outras coisas aconteçam na vida da gente. O texto diz assim: este homem era íntegro, este homem era reto, e Jó temia a Deus. O temor do Senhor é que vai nos livrar de caminhos maus. O temor do Senhor é que vai nos ajudar a buscar a integridade, a pureza, a santidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós guardamos a nossa vida do mal. Sabe o que é que nos livra de decisões erradas, escolhas erradas? É temer ao Senhor. Então eu e você precisamos, mais do que nunca, temermos ao Senhor. A postura de Jó era uma postura extraordinária. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. O texto diz que ele se desviava do mal. Você percebeu ou já notou essa expressão, se desviava do mal? Isso significa, quando você tem que se desviar de alguma coisa, é porque você está andando num caminho que está cheio delas. Eu tive que andar por aquela trilha e estava cheio de pedras, eu tinha que me desviar daquelas pedras. Quando o texto está dizendo que Jó se desviava do mal, o texto está dizendo assim: este mundo em que vivemos está cheio de maldades, de todo tipo, de toda espécie, de todo tamanho. Cabe a mim e a você, andando com Deus, buscando um caráter íntegro e reto, cabe a nós, com temor, nos desviarmos do mal, porque o mal está diante da gente todo dia e de todas as formas. Eu e você precisamos lembrar disto e entendermos que Jó se desviava do mal. Mas algo me chama a atenção aqui também nesse texto que é extraordinário. Nós que somos pais, nós já aprendemos que os nossos filhos não são iguais. Os nossos filhos são diferentes. Às vezes a gente diz assim: mas eu dei o mesmo tipo de educação, eu ensinei da mesma forma, eu corrigi, eu disciplinei, eu fiz tudo da mesma maneira. O que eu fazia para um, eu fazia para o outro. O que dava para um, dava para o outro. Ótimo, porque nós devemos amar os nossos filhos com igualdade. Nós temos exemplos nas Escrituras que, se amarmos ou se dermos preferência mais para um do que para outro, você sabe a confusão que causa isso. Então, Jó, ele se empenha aqui como pai, e essa é uma marca forte na vida dele, de que Jó, ele investiu na vida dos seus filhos para torná-los amigos, para serem de fato unidos. Eu tenho 3 filhos. Nós os criamos, eu e Cláudio os criamos da mesma forma, mas eles são os 3 diferentes. Um é mais temperamental, o outro é mais doce, o outro é mais, amanhece assim mais feliz, o outro amanhece mais carrancudo, né? Um que parece que só pega no breu mesmo depois do meio-dia. Você entende isso ou não? Não é assim? Para um você pode falar do jeito que for, a hora que for, está tudo bem. Para outro você precisa pensar a hora de falar. Opa, peraí. Deixa eu ver se já deu o horário para eu poder. Porque eles são diferentes, muito diferentes. Mas nós devemos cultivar, como pais, o bom relacionamento dos nossos filhos. Nós precisamos trabalhar para que eles sejam amigos. Vocês sabem, se vocês acompanharam a gente nesses dias,
Semana passada, minha filha mais nova, Ana Luísa, se casou. Como ela está estudando nos Estados Unidos, ela se casou lá. Ela iria se casar aqui. O casamento dela estava marcado para o dia 1º de agosto, semana passada. Mas por causa de tudo isso que aconteceu, ela não pôde vir para cá, então ela se casou só lá nos Estados Unidos, no dia 25. E eu e Cláudia não pudemos ir para lá, por causa da pandemia, fronteira fechada. E nós acompanhamos o casamento pela internet. Muito triste, nós queríamos estar lá com ela. A nossa filha caçula, gostaríamos de dar um abraço. Eu gostaria muito de conduzi-la ao altar. Eu gostaria muito de ter celebrado o casamento dela, como celebramos aqui o do Pedro e da Marcela. Mas nós não pudemos. Ficamos tristes, claro. Mas entendemos a situação. E entendemos que ela não precisava adiar o casamento por isso. Ela se casou. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Pedro, nosso filho do meio, já casado, o Pedro fez o meu papel. O Pedro conversou com a Ana e com o Grant antes do casamento, deu alguns conselhos, ele e a Beca deram alguns conselhos aos noivos que iam se casar, né? Deram orientações financeiras, econômicas, falando de orçamento familiar. Ele fez o papel de pai e ele fez o papel de irmão mais velho. Na cerimônia, ele entrou com a Ana conduzindo ao altar. Ele fez o meu papel. E eu e Cláudio escrevemos um bilhete para que ele pudesse ler para a Ana durante a cerimônia, nos representando. Ele fez a leitura no meu lugar. E quando o pastor, celebrando o casamento, perguntou quem é que apresenta esta mulher e quem é que a autoriza para a cerimônia, ele tomou o meu lugar como pai e ele fez o papel de irmão. Ele preparou a transmissão, ele cuidou de muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eles não são iguais, eles não são parecidos, eles têm temperamentos diferentes. Eles já brigaram muitas vezes, quando pequeno, quando adolescentes, já discutiram muitas vezes, porque isso faz parte da família, isso faz parte de irmãos. Mas eu quero destacar que entre eles há um relacionamento de amor e de amizade, apesar das diferenças. E isso eu entendo que foi cultivado a vida toda deles, porque todas as vezes que havia um atrito ou havia uma diferença, qual era o meu papel de pai? Chamá-los, orientá-los, aconselhá-los, repreendê-los, corrigi-los, discipliná-los, ser firme com eles, dizer que não era daquela forma, que nós somos uma família, que nós somos crentes, que nós amamos a Deus, que nós amamos a palavra de Deus, que o nosso comportamento não é esse, que a nossa postura não é essa. Então esse é o meu papel de pai. E é isso que Jó nos ensina aqui. Porque os filhos se reuniam para um churrasco, né? E os filhos chamavam as irmãs e se reuniam ali para fazer festas. Como Jó era um homem muito rico, eles não tinham problemas financeiros. Os problemas deles eram outros. Agora, o fato de não terem problemas financeiros, eles tinham outros problemas que quem não tem dinheiro também não tem. Quem não tem dinheiro, e aqui eu estou falando de herança, de muitos bens, pode ter problema na falta do dinheiro, mas não vai ter problema na divisão do dinheiro, porque não tem. Não é verdade? Não tem. Vai brigar com o quê? Você vai ficar com o pé da mesa, eu vou ficar com o braço da mesa? Não tem dinheiro, não tem briga na divisão dos bens da herança. Agora você imagina, você já sabe disso, que onde há muito dinheiro, os irmãos brigam por causa do dinheiro. E aí a família, às vezes, ela é destruída por causa da herança e por causa da divisão. E Jó ensinou os filhos a terem amizades, a serem parceiros. Nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a se amarem, se respeitarem, apesar da diferença que existe entre eles. Quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vemos no primeiro casal, Adão e Eva, nós vemos o primeiro conflito entre dois irmãos. Caim matou Abel. Quando nós vamos para Abraão, nós vemos um problema. Por quê? Porque Abraão teve um filho fora do seu casamento com Agar, chamado Ismael. E quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, Ismael o perseguia. E a família enfrentou problemas. Quando nós olhamos para a família de Isaac, que teve Esaú e Jacó, nós vemos problemas entre os dois irmãos. Esaú queria matar Jacó. Jacó teve que fugir. E quando Jacó, lemos sobre a sua família, os seus filhos, por causa da preferência de José, os irmãos odiavam José e o entregaram. Você começa a entender como é importante nós cultivarmos um bom relacionamento entre os irmãos e sermos firmes, amorosos, corrigindo quando necessário. Jó nos ensina esta grande lição. Agora, para a gente encerrar e comermos do pão e bebermos do cálice, há um ofício que Jó nos ensina aqui que é extraordinário. O texto bíblico diz que quando encerrava o ciclo dos banquetes, Jó fazia o quê? Jó oferecia sacrifícios de holocaustos pelos filhos, e Jó chamava os filhos e os santificava. Jó fazia e exercia o seu papel de sacerdote. O que é mais importante? O que é mais valioso? É vermos os nossos filhos conquistando, tendo sucesso na sua carreira, ou vemos os nossos filhos salvos? É óbvio que o ideal é os dois, não é verdade? Porque a gente faz um esforço danado a vida inteira para oferecer a melhor escola, né? Aliás, a melhor escola é o Colégio Nazareno, tá? Então, você já sabe. Nós fazemos esforço para colocar no melhor colégio, para ensinar, paga aula de inglês, lá no Colégio Nazareno tem inglês já. Paga natação, paga música, paga isso, leva daqui, oferece aquilo. Nós queremos oferecer o melhor para os nossos filhos, para que em crescendo eles tenham a melhor formação, depois façam a melhor faculdade, depois façam um mestrado, façam um doutorado, conquistem, tenham um bom emprego, um bom salário, construam uma boa família. Tudo isso é nosso desejo de pais. Isso sempre foi meu desejo como pai. Eu sempre separei o que eu tinha e até o que eu não tinha para investir nos meus filhos. E o melhor investimento que eu fiz neles foi em 2005, quando nós fomos morar nos Estados Unidos por um ano, e a igreja me deu um ano sabático, e nós investimos neles, para que eles aprendessem um segundo idioma, conhecessem uma nova cultura. Isso a igreja me possibilitou. Eu sou devedor à igreja, porque a igreja me possibilitou ir aos Estados Unidos, morar um ano lá, quando eles eram pequenos. E plantamos uma semente no coração deles. Os 3 estudaram nos Estados Unidos, numa universidade nazarena. E eu sou feliz por isso. Mas, além da formação e da educação, que é nossa responsabilidade darmos aos nossos filhos, como pai, eu preciso ser sacerdote dos meus filhos. Eu preciso me preocupar não só com o inglês deles, não só com a parte física, não só com a formação, eu preciso me preocupar com a salvação deles. Por isso, eu tenho que ser modelo para eles, eu tenho que ser exemplo para eles, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que ser temente a Deus. Por isso eu tenho que orar a Deus, eu tenho que me santificar e chamá-los para que eles também se santifiquem, porque o texto está dizendo que Jó os chamava e os santificava. Como é que a gente santifica os nossos filhos?
deixando-os ver como é que nós vivemos. Como é que a gente santifica? Sem mentira em casa. Não precisa ter mentira em casa. Como é que a gente o santifica? Falando com transparência um com o outro, a família se amando, pai e mãe se respeitando e se amando, marido e mulher se amando e se respeitando. Como é que a gente o santifica? Deixando claro como é que a gente faz os nossos negócios, como é que a gente compra, como é que a gente vende, como é que a gente paga, como é que a gente administra. Essas coisas, elas fazem parte do dia a dia de uma família, e estes movimentos santificam, enobrecem, formam caráter, fazem com que os nossos filhos, de fato e de verdade, amem a Deus. Como é que a gente santifica? Trazendo os nossos filhos à casa do Senhor, lendo a Bíblia com eles, orando com eles. Como é que a gente santifica os nossos filhos? Não falando mal da igreja, não falando mal do pastor, não falando mal do ministro, do diácono, do recepcionista, não falando mal da irmã, do irmão. Como é que a gente santifica os nossos filhos? Vivendo em piedade, em temor. Ah, pastor, mas é duro viver assim. Eu sei, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que esse deve ser o nosso alvo. E nós devemos nos esforçar para viver assim. Porque às vezes nós nem percebemos, mas quando você senta-se à mesa para um almoço, ou para um jantar, ou para um lanche, e você começa a falar mal da igreja, você começa a falar mal do pastor, e você começa a falar mal de fulano, de beltrano, seu filho pequeno está ouvindo. É a mesma coisa que você encher a sua geladeira de bebida e dizer para o seu filho que ele não pode beber. A mesma coisa que você encher a sua prateleira de cigarro e querer que o seu filho não fume. Se nós desejamos de fato que os nossos filhos sejam salvos, nós devemos dar a eles o exemplo, o testemunho. O que Jó fazia era oferecer holocausto, e holocausto fala de sacrifício de sangue. Sangue fala de salvação, porque sem derramamento de sangue não há redenção. Então Jó sacrificava, querendo a salvação dos filhos. Jó o santificava. Jó fazia algo extraordinário. O texto diz assim: olha, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó levantava de madrugada e intercedia pelos filhos, e o texto diz que Jó fazia isso continuamente. Continuamente. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, porque eu sei que eu não sou. Não tenho nenhuma pretensão de ser. E não estou dizendo aqui para você também que eu sou o super pai e um pai perfeito, porque não tem pai perfeito. Não tem. Nós temos pés de barro, somos falhos. Muitas vezes eu precisei pedir desculpa para os meus filhos e perdão para os meus filhos por ter agido mal, por ter falado na hora inadequada, por ter falado de forma grosseira. Nós temos os pés de barro, mas nós precisamos orar por eles, santificá-los, interceder por eles. Nós precisamos ser exemplos para eles. Quando eu ouço hoje uma mensagem, como eu recebi já hoje de manhã dos meus filhos, eu fico cheio de, assim, como diz a galera aí, peito de pomba, né? Você não fica assim, peito de pomba, estufado e orgulhoso? Eu louvo a Deus, porque apesar de ser quem eu sou, cheio de limitações e de fraquezas, nós pudemos oferecer aos nossos filhos a melhor formação que podíamos, que estava ao nosso alcance. E nós pudemos conduzi-los nos caminhos do Senhor.
Jó intercedia pelos seus filhos continuamente. Eu quero orar por você, mas eu quero dizer para você que eu nunca deixei de orar pelos meus filhos. Quando eles eram pequenininhos, eu ia na cama deles, punha a mão sobre eles e orava por eles. E orava por eles em todos os aspectos. E já orava por eles até pedindo que Deus desse a Marcela um marido bom, a Ana um marido bom e ao Pedro uma esposa boa. E quando eu olho hoje e vejo, meu irmão, que bênção, como é bom, como vale a pena interceder, orar, investir, levantar de madrugada, fazer o esforço, dar exemplo. Como é bom você ser quem você é, sem tentar ficar justificando o que não é justificável, mas na sua simplicidade, você reconhecer suas falhas e seus erros e viver em paz. Jó é um modelo para a gente, modelo de homem de Deus, modelo de pai, que apesar de ser bilionário, porque o texto diz que ele era o homem mais importante e mais rico do Oriente, Jó era um homem piedoso, um homem crente, se desviava do mal e que amava a sua família e os seus filhos. Nosso grande desafio hoje, apesar de vivermos num tempo tão ruim, numa sociedade tão corrompida, onde os valores estão lá embaixo, é nosso desafio como família, como pais, vivermos no padrão que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça comigo, por gentileza? Pai, te agradecemos por esse domingo de manhã, te louvamos pelo Dia dos Pais, te agradecemos por todos os pais, famílias que congregam conosco, que caminham conosco, famílias que fizemos amizades nesses últimos 30 anos. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um agora. Nós oramos de maneira especial hoje pelos pais, pedindo que o Senhor nos desperte, que o Senhor crie no nosso coração o desejo de fato sermos pais amorosos, pais modelo, e que nós possamos deixar para os nossos filhos o maior de todos os legados, que é a nossa comunhão com o Senhor, nossa vida com o Senhor, que nós possamos, mesmo depois deles adultos, casados, nós possamos continuar aconselhando, corrigindo, orientando, e que a amizade, ó Deus, entre pais e filhos, ela seja permanente, ela seja para sempre, que haja sempre respeito entre nós, e que o amor cresça cada dia mais entre pais e filhos. Nós abençoamos os teus servos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus.